coisa muito interessante na informática foi o surgimento dos SSHD, híbrido. Professor, o que é um SSHD? Nós estudamos aqui em aula o HD, o disco rígido tradicional, o hard disk. Estudamos aqui em aula também o SSD. A diferença entre o HD e o SSD foi o custo, que o SSD é mais caro, o HD é mais barato, mas o SSD é mais rápido, e o SSD também consome menos energia. Beleza, então tem vantagem do HD, que é o custo, e tem vantagem do SSD, que é ser mais rápido e consumir menos energia. Tem vantagem também do HD, que por ser mais barato, ele tem uma capacidade média de armazenamento dos HDs que a gente encontra no mercado maior. E aí eles encontraram uma solução muito interessante. Encontraram a solução do SSHD. O SSHD é um híbrido. Por que eu chamo o SSHD de híbrido? Porque dentro de um SSHD tem discos rígidos, tem discos girando em alta rotação, tem braços se movendo, tem um ímã na ponta gravando os dados, quer dizer, um magneto, um ímã gravando os dados na superfície dos discos desse SSHD. Portanto, dentro do SSHD tem disco rígido, tem HD, tem dispositivo de armazenamento magnético. Mas aqui dentro desse SSHD também tem microchips de memória flash, quer dizer, dentro dele também tem SSD. Então, se nesse dispositivo híbrido tem disco rígido, tem HD, e também dentro dele tem microchips de memória flash formando SSD, então ele é uma união. No mesmo dispositivo ele tem o HD, tem o disco rígido e tem o SSD. Por isso que ele foi chamado de SSHD, que é um híbrido que junta no mesmo dispositivo de armazenamento os dois outros. Então tu imagina tu comprar um computador e no mesmo dispositivo tem disco rígido, tem HD e tem o SSD. Aí nós vamos dizer que ele se chama SSHD. Então tá lá, é uma combinação das tecnologias de unidade de estado sólido, que é o SSD, que como eu disse é mais caro, mas consome menos energia e é mais rápido, e o disco rígido, o HD, o HDD, que é mais lento, porém mais barato. Os discos híbridos de estado sólido, os SSHD, unem essas tecnologias, é híbrido, de modo eficiente, fornecendo desempenho semelhante ao SSD, porque ele tem a parte SSD, então ele é rápido como um SSD, e capacidade de armazenamento de um disco rígido. Lembra? O SSD, embora rápido, acaba sendo menor em função do custo. E o HD, por ser barato, é lento, mas é muito grande. E aí, juntando os dois, eu tenho muita capacidade de armazenamento da parte HD, mas tenho também velocidade, tenho uma parte muito rápida que é a parte SSD. Então tá aí, capacidade aproximada hoje em dia de 1, 2, 4 terabytes ou mais. Quer dizer, os SSHD giram na casa dos terabytes, porque eles fornecem uma grande capacidade de armazenamento de dados, ofertam velocidade. O custo, professor, como é que é o custo dele? Bem, o HD, o disco rígido tradicional, é bem barato. O SSD é bem caro, lembra? Nós temos o HD bem barato e o SSD bem caro, isso no custo por byte. O SSHD é um intermediário. Ele não é tão caro quanto o SSD, mas também não é tão barato quanto o HD. Então ele está no meio termo. O SSHD é um pouco mais caro que o disco rígido, mas é bem mais barato que o SSD. Então ele é uma boa alternativa para quem quer alto desempenho, alta capacidade de armazenamento e um custo razoável, um custo intermediário num único dispositivo. Então quer dizer, tem muitas vantagens o uso do SSHD. Claro que em relação às provas de concurso é sempre bom dizer que as provas gostam de diferenciar essas siglas. O que significa o HD e quais são as suas vantagens e desvantagens. O que significa o SSD, quais são as suas vantagens e desvantagens. E por fim, o que significa o SSHD e quais são as suas vantagens e desvantagens. A gente tem que estar sempre pronto aí nas provas de concurso para realizar essa comparação desses dispositivos de armazenamento de dados. E todos eles são dispositivos de memória, porque armazenam dados e também podem ser chamados de periféricos de entrada e saída, porque tanto são usados para gravar dados, como depois para ler os dados que estão armazenados nesses dispositivos.